Oi, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estudar sobre o conteúdo Adaptação dos Seres Vivos, que está no livro didático de vocês, que se inicia na página 38. O que é a adaptação dos seres vivos, né? Como os seres vivos utilizam a característica que eles já têm para adaptar a sua forma de sobrevivência no meio ambiente. Vamos ver, estudar hoje como acontece, né, essas adaptações. Aqui vem o que é adaptação. Como eu falei, né, de maneira geral, verifica-se que os seres vivos estão adaptados ao ambiente e a um modo de vida, né? Os seres vivos, os cientistas estudam isso como adaptação, né? Como eles se adaptam. Eles não é daquele jeito, eles não foram feitos para viver daquele jeito, né? Mas de acordo com o que tem no meio em que ele vive e a característica que ele tem, ele adapta, né, as duas características para sobreviver. Como acontece a adaptação? Em primeiro lugar, é importante saber que a adaptação não acontece para satisfazer a necessidade de um ser vivo, nem por esse ser vivo estar submetido a determinadas condições durante a vida. Em outras palavras, né, a adaptação não acontece ao longo da vida de um indivíduo. Né? Ela não vai acontecendo não. Ela faz parte de um processo denominado evolução, que ocorre ao longo das gerações. A evolução é um assunto, né, que estudará mais para frente. Então, né, pessoal, essa adaptação não é uma coisa que ele vai aprendendo, não. De acordo às gerações, né, vai surgindo as evoluções de acordo ao ambiente e às características dos seres vivos, né? Vamos ver aqui o que é o conceito de ecossistema, né? Ecossistema é onde os seres vivos vivem. O que é ecossistema? Ecossistema é um ambiente onde podemos encontrar fatores físicos, né, que têm vida, e fatores físicos que não têm vidas, né? Os fatores vivos, né, que são chamados bióticos, que são os organismos que compõem a comunidade biológica. E os fatores não vivos, que são chamados abióticos, né? Então, os vivos são chamados bióticos e os não vivos são chamados abióticos. Quais são esses abióticos, né? Como a luz, o ar e a água. E o que é ecossistema, né? Ecossistema é um nome dado ao conjunto, né? Ao conjunto dos seres bióticos e do meio abiótico que juntos formam um ecossistema. Um exemplo de ecossistema, um mar, um lago, uma floresta, tudo isso é exemplo de um ecossistema. E ecologia? O que é ecologia? Ecologia é o nome dado, né, que a ciência deu para o estudo, né, para o estudo dos ecossistemas. Então, o que estuda os ecossistemas é a ecologia. E aqui, a adaptação dos fatores não vivos, né? A adaptação dos fatores não vivos. Os seres não vivos, né, eles adaptam de acordo com o meio em que ele vive, né? Por exemplo, baixas temperaturas, né? As baixas temperaturas é um fator não vivo, né? Mas essa baixa temperatura, ambientes que têm vida tendem a se adaptar a viver lá. Por exemplo, um urso branco, como é que ele consegue sobreviver em um lugar frio com as geleiras da região do norte da Terra, né? Porque ele tem umas camadas muito grossas antes da pele, que protege, é uma camada de gordura por baixo da pele, né, que protege ele desse frio. E nas regiões frias do planeta, certas espécies de roedores, de morcegos, de anfíbios, entram num sono profundo. Acho que vocês já devem ter visto isso em desenho, né? Que tem espécies que eles dormem, ó. O urso, ele se adapta no tempo frio porque ele tem essas camadas grossas, né? Que protege ele do frio. Já tem outras espécies que não tem isso, então eles caem num sono profundo e dormem até passar o frio. E já tem outras espécies de passarinhos, né, que eles voam do lugar frio para lugares mais quentes e quando acabar o frio, ele volta. Temos também
né, a parte do ambiente com pouca água, né, que, por exemplo, as plantas se adaptam, né, nós temos, por exemplo, na Caatinga, um ambiente típico do sertão do Nordeste brasileiro, que é um local com pouca água disponível, e é importante, né, que a planta não perca muita água na sua evaporação, porque se for uma planta, por que nesses lugares, né, que estão mais cactos, espinhos, né, por que essas plantas elas conseguem sobreviver lá? Porque elas não evaporam muita água, né, porque ali elas têm os espinhozinhos que eles tipo enrugam e ali não deixa que a planta absorva muita água, aí ela sobrevive nesse lugar, né? Aí veio a característica do espinho com a característica do lugar e fez essa adaptação para elas sobreviverem. No cerrado também, ambiente muito comum no Brasil central, nessas áreas, a superfície do solo fica muito seca, né? Muito seco durante o ano. Mas existe bastante água nos lençóis, né? Existe água nos lençóis subterrâneos, nos lençóis de água subterrâneos que é embaixo da terra. Então, existem as plantas do cerrado, né? Existem as plantas do cerrado, por que elas sobrevivem? Porque lá é muito seco, mas elas têm a raiz, a profundidade da raiz dela é muito grande, né? As raízes são muito grandes, que alcança, né, a umidade, nos lençóis de água, as raízes alcançam essa umidade por baixo da terra, por isso que elas sobrevivem nesses lugares sem água. Temos aqui agora adaptação e teias alimentares, né? Vocês já devem ter estudado ano passado sobre isso, né, sobre os animais herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Os animais herbívoros são os que se alimentam de plantas, os carnívoros são os que alimentam de carne e os onívoros são os que alimentam tanto de carne quanto de folhas. São o caso nós, seres humanos. E no caso das plantas, né? As plantas ela não se alimenta nem de carne nem de folhas, ela se alimenta do alimento que ela mesma fabrica através do processo chamado fotossíntese. Vocês também já devem ter estudado, vamos dar uma relembradinha, né? Que a planta, ela consegue seu alimento através desse processo da fotossíntese, né? Como é que ela acontece isso? Ela, através da água e do gás carbônico, eles são transformados com o auxílio da luz, na presença de clorofila em gás oxigênio, e esse gás oxigênio entra pelas raízes e fabrica açúcares que é necessário para a planta se alimentar. Aí vem as cadeias alimentares terrestres, né? O que é cadeia alimentar? É um ciclo, né, onde os seres vivos, um vai dependendo do outro para sobreviver, né? O ser produtor, que é a planta, né, que produz seu próprio alimento. Aí vem um ser herbívoro que come da planta, vem um ser carnívoro que se alimenta do outro animal, e assim vem os seres decompositores, né, que decompõem tudo isso daqui e também serve de nutriente para a planta. Tem o exemplo aqui, né, de uma cadeia lá, como eu falei, uma planta, uma preá e uma jararaca, né? A planta, ela faz o processo todo da fotossíntese, realiza seu próprio alimento, a preá vem e se alimenta dela, a jararaca vem e se alimenta da preá. Fez aqui, então, uma cadeia alimentar. E temos, como eu falei lá atrás, os seres decompositores, seres vivos decompositores, que são os seres vivos decompositores, né? São os seres vivos, né, que decompõem a matéria orgânica, ou seja, decompõem o resto que se alimenta do resto de comida, fezes, cadáveres, tudo isso que é jogado no meio ambiente, os seres decompositores se alimentam disso, né? Eles são chamados também, né? Eles são importantes para a vida, porque é uma forma de reciclar esses restos para que não polua o meio ambiente. E ao se alimentar desses seres, ele também fabrica, né, substâncias necessárias para que as plantas usem para a realização de fotossíntese. Então, aqui é um dependendo do outro. Aí vem as cadeias alimentares aquáticas, essas cadeias alimentares também existem, né, no meio aquático.
nos ambientes aquáticos, como os rios, os lagos e os oceanos, as cadeias alimentares se iniciam de modo geral com organismos muito pequenos que fazem fotossíntese, né? Então, no meio aquático, os organismos, né, que fazem fotossíntese, as algas lá são minúsculas, quase não pode ser observada a olho nu, né, que se inicia a cadeia alimentar do meio aquático. Esse processo no meio aquático, né, essa transformação é chamada de zooplâncton, né, de zooplâncton. É o alimento de muitos organismos aquáticos, como é o caso de alguns peixes pequenos, que por sua vez são devorados por peixes maiores, né? E assim por diante, né? O plâncton também pode servir de alimento para animais bem grandes, como a maioria das baleias, a raia-manto, tubarão e a tubarão-baleia. Nas cadeias alimentares aquáticas também há atuação de decompositores, foi o que eu expliquei lá atrás, né? Então é quase igual à terrestre, mas aqui com a participação do zooplâncton. Teias alimentares, né? Nada mais é. Tem os seres produtores, as plantas lá, aquela cadeia alimentar. Na teia alimentar é mais complexo, né? Porque forma uma teia, né? Como uma teia de aranha, que é uma teia alimentar. Porque aqui um ser vivo se alimenta de mais de uma coisa, né? E vai puxar aí na casa de vocês, vocês observam direitinho esse esquema para vocês entenderem o que é uma teia alimentar. Temos aqui também a adaptação e a obtenção de alimentos, né? É porque essa adaptação é a forma com que os animais se adaptam às suas características com a sua forma de alimentar, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui, o bico do beija-flor fino é comprido, né? É uma adaptação que possibilita ele alcançar líquidos nutritivos das florestas. Então, a característica dele facilita para que ele consiga alimento. Aqui nós temos um animalzinho aqui que ele é chamado parecido com folhas, ele é chamado de bicho-folha. Por quê? Porque ele se confunde com a folha, né? Aí evita, né, de ser devorado pelos seus predadores. Também tem as características dos animais bem velozes, né? Eles, por serem bem velozes, eles se livram às vezes de ser capturados pelos seus predadores. Adaptação relacionada à propagação de espécies, né? Também uma adaptação, por exemplo, aqui, um animal vê lá as frutas, né? Bem madurinha lá, eles comeram, devorou as frutas, né? Matou a fome deles, mas ali não vai acabar com a espécie. Por quê? Porque além deles deixarem as sementinhas cair, eles também, por onde eles vão, né? Quando eles soltam as fezes, as sementes saem intactas e ali, né, vai proliferar e vai, além de ter a planta, as frutas, também vai espalhar em vários lugares. Então, é uma forma também de adaptação, né? Que ele se alimenta, mata a sua fome e continua fazendo com que prolifere, com que aumente a espécie. No caso também de sementes leves, né? São bem levinhas, que são levadas pelo vento, que vai aumentando também a proliferação e aumento da espécie. Aí, né, pessoal, vocês leiam direitinho mais uma vez aí na casa de vocês, dão uma observada nos esqueminhas, em todos os detalhes que falam no livro, que não é possível a gente estar gravando tudo no vídeo. E agora eu vou passar quais são as questões para vocês responderem para melhor entendimento do conteúdo. Bom dia, bons estudos.